Porque a Globo é obrigada a transmitir quase tudo da Copa do Mundo em TV aberta, mas não é assim nos outros campeonatos? Essa e outras perguntas dos inscritos você acompanha a partir de agora em mais uma edição do Alan Explica. Muito bem, pessoal, chegamos com mais um episódio do quadro Alan Explica, 15ª edição, hein? E com as reformulações que o canal vai passar, eu já posso garantir que o Alan Explica vai continuar semanalmente aqui. É um quadro que me dá muito prazer fazer e que eu acho que vocês também gostam de participar, né? Então continuem mandando as perguntas de vocês em qualquer ponto aqui do canal com a hashtag Alan Explica. Mas é Alan Explica, não é Alan Responde nem nenhuma outra variação, beleza? Começamos então com a pergunta que é o título do vídeo, né, que foi enviada pelo Everton Santos. Por que a FIFA obriga a Globo a passar quase todos os jogos da Copa do Mundo em TV aberta, mas o mesmo não acontece com a UEFA Euro e outros campeonatos? A FIFA tem como política que todos os seus jogos sejam exibidos em TV aberta na Copa do Mundo. É uma regra, é uma política. A UEFA não tem isso em relação ao mercado brasileiro. A FIFA, ela era tão exigente com isso na Copa das Confederações, por exemplo, que em 2003 a Globo teve que ceder os direitos da competição à Rede Vida, porque senão ela ia ter que mostrar todos os jogos em TV aberta. Então, o que a FIFA exigia é que todos os jogos fossem exibidos no país em sinal aberto. Não precisa ser na emissora que comprou. Aí a Globo achou a Rede Vida para fazer esse papel para os jogos que ela não queria transmitir. Em 2005 foi a vez de a Globo arranjar a TV Cultura para fazer esse papel e naquela época a Cultura chegou até a liderar o Ibope com a transmissão dos pênaltis de Argentina e México, a semifinal da Copa das Confederações. Foi realmente muito bacana para a TV Cultura e foi justamente por isso. Agora a UEFA, ela não está preocupada. Ela vende a Eurocopa para a Globo porque ela está mais interessada no alcance que a emissora tem. E de repente, se ela colocasse essa regra de que tinha que ter todos os jogos exibidos em TV aberta, talvez a Globo perdesse o interesse. E aí ela não iria conseguir arrecadar a mesma coisa ou acabaria parando em um canal com menos alcance. Não estou dizendo que eu concordo com isso, beleza? Eu preferiria ver a Eurocopa com mais jogos em canais diferentes, acho que ela teria sim que exigir, mas é dessa maneira que as coisas acontecem. A FIFA exige e as outras não. Cada uma tem a sua política, não faz nem sentido a gente ficar comparando, né? Se a Copa obriga, por que a Eurocopa não? Porque cada confederação faz a gestão do seu campeonato como acha melhor. Uma pergunta interessante agora sobre divisão de praças, mandada pelo Cris Souza. Por que algumas cidades de Minas Gerais ficam com jogos diferentes do resto do estado? Normalmente isso acontece com a região de Juiz de Fora, né? A TV Integração não segue o resto do estado de Minas Gerais e acaba escolhendo principalmente jogos de times cariocas, né? Mas também rola, para quem acompanha aqui as divisões de praças do nosso canal, a gente sempre posta os mapinhas e vai continuar postando os mapas, né, na aba Comunidades e nas nossas outras redes sociais agora. Rola também de outras emissoras da Rede Integração, mais próximas ali do estado de São Paulo, de seguir os times paulistas quando tem algum mineiro jogando com transmissão na Globo Minas. Minas Gerais é um estado extremamente populoso e muito diversificado em relação a torcidas. Na região de Juiz de Fora, quem predomina são as torcidas dos times cariocas, assim como na região do sul de Minas, tem uma forte influência dos times paulistas também. Claro que na região de Belo Horizonte, Cruzeiro e Galo são os preponderantes, não tem jeito, eles fazem essa transmissão. Então, por essa diversidade toda, por essa diferença que existe em um estado tão populoso, tão grande, tão diferente, acaba rolando esse tipo de coisa, além do que as afiliadas têm a condição de fazer isso, né? Não são em todos os estados que a gente vê as afiliadas da Globo com condições de dividir o sinal dessa forma. Pergunta enviada agora pelo Anderson Silva, não é o lutador. Por que é importante que uma emissora transmita os jogos in loco? Acho que ele mandou essa pergunta por causa dessa semana, quando a gente deu aqui como grande notícia que o SBT finalmente vai fazer os jogos da Libertadores da América entre Corinthians e Flamengo com a equipe completa no estádio, né? Então por que é tão importante assim? Por que finalmente o SBT vai fazer? Por que estava errado não fazer? Na verdade, a importância de fazer um jogo em loco é porque toda a transmissão ganha em qualidade. É muito melhor você ter narrador e comentaristas sentindo o calor do jogo, sentindo a torcida, vendo de perto o que está acontecendo, do que colocar todo mundo simplesmente no estúdio, vendo a mesma imagem que você aí em casa, que eu tô aqui vendo também, todos nós com a mesma imagem e ele apenas dando ali a narração, fazendo alguma coisa. Para quem tá no estádio dá para captar muito mais, coisas que a geração oficial não está mostrando, coisas que estão acontecendo, de repente tem alguma briga, alguma coisa, não fica só nas mãos do repórter de campo esse papel de informar. É muito mais bacana, para quem trabalha com isso sabe que não tem a menor comparação entre fazer um jogo de estúdio e fazer um jogo no estádio, é muito superior a sensação, a experiência e até o que a gente que tá lá no estádio consegue passar para você também, é muito superior.
Agora uma pergunta sobre Copa do Mundo enviada pelo Juvenal Rodrigues. Por que nenhuma emissora ou streamer se interessou pelos direitos digitais da Copa do Mundo 2022? Pra gente explicar antes de eu responder essa pergunta, né? Por que ele mandou essa pergunta? É porque a Globo não tem mais, desde 2020, a exclusividade das mídias digitais da Copa do Mundo. Ela tinha o pacote completo com exclusividade, foi comprado há muito tempo já para a Copa do Mundo da Rússia 2018 e do Qatar 2022, só que em 2020, no contexto da pandemia e da disparada do dólar, a Globo acabou atrasando uma parcela de 90 milhões de dólares com a FIFA, entrou na justiça para não pagar, alegando justamente os problemas que a pandemia e a crise mundial trouxeram. E aí, quando a FIFA chegou a um acordo com a Globo para ficar tudo bem, não precisa rescindir o contrato e tudo mais, a Globo fez uma concessão. Ela perdia a exclusividade em streaming, né, em meios digitais, e a FIFA poderia vender para quem ela quisesse, sem a Globo precisar autorizar, ou seja, sem precisar de sublicenciamento. Só que uma coisa é você ter essa possibilidade, a outra é encontrar pessoas interessadas. Eu não sei dizer, nós não temos essa informação ainda, sobre qual é o valor que a FIFA cobraria para quem quisesse transmitir essa Copa do Mundo na internet. Mas o fato é que muito provavelmente o valor não vale a pena para quem vai fazer a transmissão, seja no streaming gratuito, como o YouTube, a Twitch e tudo mais, ou em um serviço de streaming pago, como Star Plus, HBO Max. Qual é o maior problema? O problema é que a Copa do Mundo já vai estar na Globo, na TV Globo, o maior canal de TV aberta do país. Mais ainda, ela vai estar também no Sport TV, o maior canal esportivo de TV por assinatura do país. Os jogos também estarão disponíveis de graça no Globoplay. Ou seja, por que eu compraria? Qual seria o meu diferencial? E faltando tão pouco tempo para a Copa do Mundo, eu conseguiria viabilizar no mercado um plano comercial que trouxesse anunciantes para dar lucro com essa operação? É muito complicado, né? Vou dar mais um exemplo para vocês. Vocês sabiam que as Olimpíadas não são exclusivas da Globo em TV aberta? Pois é. O acordo que foi assinado, que tem o pacote das Olimpíadas de 2020, que já foram realizadas, e vai até 2032 em Brisbane, dá à Globo a exclusividade de TV por assinatura, de streaming, de várias mídias, mas não de TV aberta. A Globo assinou isso porque ela sabe que a concorrência não vai atrás. O máximo que vai acontecer é em algum ano uma emissora achar que dá, vai fazer a transmissão junto com ela e vai perder no Ibope. Em 2020, na verdade em 2021, né, nas Olimpíadas de Tóquio, a Globo já não teve concorrentes. Mas se alguém quisesse, era só chegar diretamente no COI e comprar. A Record não quis, o SBT não quis, a Band, que é o canal do esporte, não quis, preferiu comprar da Globo, sublicenciar a TV por assinatura para mostrar no Band Esportes, porque não valia a pena, porque as Olimpíadas eram de madrugada e a Globo já ia concentrar praticamente toda a audiência e a verba publicitária de quem estivesse interessado em patrocinar as transmissões desse evento. Para Paris 2024, que os jogos devem rolar mais no período da manhã e da tarde, aqui no horário de Brasília, pode ser que valha a pena para uma Band, para um SBT, mas até agora a gente não viu nada de novo não, nenhum interesse manifestado. Para a Copa do Mundo, na internet, eu imagino que seja esse mesmo caminho. As empresas sabem que a audiência e o faturamento publicitário estarão concentrados nas mãos da Globo. Mais uma de Copa do Mundo agora sobre o futuro da competição, foi enviada pelo Reinaldo Barbosa. A próxima Copa do Mundo em 2026 será no Canadá, Estados Unidos e México, deve ter jogos à tarde e à noite pelo horário do Brasil. Caso a Globo consiga os direitos dela, vai ter de mexer na programação para não abrir mão das novelas. Acha que ela repetirá o esquema da edição de 94 de não transmitir vários jogos à noite para não prejudicar as novelas? Depende do que a FIFA vai fazer na negociação desse novo contrato. A Globo, claro, é favorita a manter a Copa do Mundo, mas ela ainda não comprou. E a FIFA, desde 2002, ela exige que todos os jogos sejam transmitidos por quem compra os direitos. Até 98, quem comprava os direitos para o Brasil era a Organização da Televisão Ibero-Americana. E aí, quem quisesse transmitir teria que ser uma emissora filiada à OTI, a OT, né? Tinha que estar em dia com as anuidades e ainda pagar uma taxa extra que era para cotizar, vamos dizer assim, o valor que a OT pagava para a FIFA. Em 98, a última Copa do Mundo nesse modelo, a gente teve 5 redes de televisão transmitindo: Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Manchete. Em 94, a Manchete não teve condições por causa da gestão que tinha sido feita pela IBF, a família Bloch tinha retomado há pouco tempo, não conseguiu dinheiro para isso e acabou não transmitindo, assim como a Record também não mostrou. E a Globo deixou de transmitir vários jogos que aconteciam de noite na Copa do Mundo de 94, justamente porque ela iria priorizar as novelas. Naquela época ela tinha, por exemplo, A Viagem, novela das 7 de maior audiência desde então. Nenhuma novela conseguiu até hoje repetir os números no Ibope que A Viagem deu às 7 horas da noite em 94. Então fazia sentido para ela. O SBT fez a mesma coisa, tá? Era muito sucesso na época com Éramos 6, um novelão também que o SBT levou ao ar naquela época. Tinha até 2 sessões, né? Para quem quisesse ver A Viagem, dava para ver Éramos 6 às 9.
Pra quem quisesse ver a novela das 9 da Globo, dava pra ver Éramos Seis mais cedo, às 7. Então era muito difícil para o SBT abrir mão pra mostrar os jogos da Copa do Mundo. Só que tinha a Band fazendo esse papel, beleza? Agora não, em 2026 é muito provável que a FIFA obrigue a quem comprar a transmitir o maior número de jogos possíveis. E como os grupos na primeira fase terão 3 times e não mais 4, a gente não vai mais precisar ter jogos simultâneos, né? Então até isso talvez seja obrigatório, mostrar todos os jogos. Hoje a Globo mostra ao vivo 56 dos 64. Por quê? 8 acontecem ao mesmo tempo na última rodada da fase de grupos e a Globo assim mesmo tem que mostrar em VT depois. Vamos ver como é que vai ser em 2026. Mas se a Globo não quiser mostrar todos os jogos, ela com certeza vai precisar licenciar, sublicenciar esses direitos, caso a FIFA exija que a TV aberta brasileira mostre todas as partidas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Alan Explica. A gente está fazendo aqui umas edições um pouquinho maiores nessas últimas semanas. Manda sua pergunta aí em qualquer lugar do canal com a hashtag Alan Explica. Esse quadro está mantido, vai continuar, porque eu adoro fazer e eu sei que vocês gostam de participar também. Se inscreve no canal, manda o vídeo para os amigos. Esse é o blog do Alan Simon. É você dentro da mídia esportiva.